todas as coisas são lícitas. Amém? Todas as coisas são lícitas. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, leremos do versículo 23 até o 33. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 23 até o 33. Ouçamos a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite abençoada. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Oh, glórias! Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa consagrada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, porque hei de vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. 11. Primeiro, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado por esta palavra, Pai. Quero clamar que Tu venhas trazer a revelação aos nossos corações, para que nós possamos entendê-la e andarmos adequadamente, Senhor. Para que os nossos atos, ações, atitudes, tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amados, esse texto, ele é muito interessante e é muito atual, extremamente atual. Às vezes nós olhamos para alguns textos da palavra e achamos que não se aplicam mais a nossas vidas. Porque uma época passada foi uma época passada, um povo diferente, uma cultura diferente, mas é preciso entender, irmãos, que algumas atitudes são atemporais. Elas não estão amarradas ao fator tempo, mas sim a uma situação de vida, a atuações, a atitudes de cada um de nós. E nesse texto especial, nós vemos que o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Corinto. Corinto, uma cidade da Grécia, uma cidade próspera, uma cidade grande, e havia uma mistura muito grande de pessoas, de cultos, enfim. Havia, irmãos, uma pluralidade muito intensa. E as pessoas passaram a misturar as coisas como nós vemos hoje. Veja como não muda, passa-se o tempo, séculos, mas as atitudes, elas são semelhantes. Quando nós olhamos hoje para a igreja, vemos que muitos estão misturados, muitos já não observam as orientações da palavra de Deus e fazem aquilo que dá na telha. Não é assim? Agem segundo o seu entendimento, agem segundo a sua vontade, sem uma observância mais acurada da palavra, mais real da palavra. Nós precisamos estar atentos à revelação de Deus, porque ela é para hoje, ela é para hoje. O apóstolo Paulo aborda nesta carta, em especial nesses versículos, a conduta cristã da igreja de Corinto. Também a liberdade que eles achavam que possuíam. Nós, amados, não podemos achar que tudo nos é permitido. O Senhor tem restrições para cada um de nós. A nossa liberdade é segundo Deus.
Eu não posso agir segundo o meu entendimento de liberdade, mas condicionar a minha vida em todos os aspectos àquilo que Deus quer, à vontade do Senhor. E eis aí a orientação do apóstolo. Na verdade, amados, um desafio para os cristãos daquela época, um desafio em manterem-se separados, manterem-se santos, numa cultura tão louca, tão misturada, tão intensa. Veja como é semelhante a nossa cultura aos nossos dias. Hoje, amados, nós temos uma dificuldade muito grande em estarmos separados da cultura deste mundo. Nós temos uma dificuldade muito grande de estarmos separados dos princípios religiosos ditados por este mundo. Tanto é que em muitas igrejas há uma importação de princípios, de costumes para o culto, para a liturgia. É a falta de observação da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus para as suas vidas. A nossa vida em todos os aspectos, seja no aspecto social, seja na área do vestimentas, do alimentar-nos, em todas as áreas nós temos que analisar e vermos se o Senhor é e será honrado e glorificado através das nossas atitudes. O apóstolo Paulo chama-nos a atenção de uma forma muito clara. Através dessa carta escrita à igreja de Corinto, ele chama-nos a atenção para que estejamos atentos aos alimentos. Porque há muitos alimentos naqueles dias, hoje também, que são oferecidos às entidades, que são oferecidos aos deuses, que possuem no seu bojo um lado espiritual, um lado divino. E isso não cabe a nós, irmãos. Eis o porquê que é preciso uma vigilância muito grande em todas as áreas e observarmos de forma explícita a vontade de Deus, aquilo que o Senhor quer para a nossa existência. Nesses tópicos, eu quero discorrer com os irmãos aspectos necessários que sejam observados, para que entendamos que todas as coisas são lícitas, porém, nem tudo nos convém. Nós somos do grupo do nem tudo nos convém. Nós somos desse grupo, irmãos, desse grupo seleto, separado pelo Senhor para fazermos a vontade dEle. Primeiro aspecto, discernindo o que edifica. Veja, versículo 23, 1 Coríntios capítulo 10 diz: todas as coisas me são lícitas, permitidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, permitidas, mas nem todas edificam. Queridos, quando nós paramos para refletir um pouco mais profundamente esta palavra, analisarmos o que ela quer dizer aos nossos corações, nós vamos entender que o Senhor colocou limites na nossa vida. Ele diz para cada um de nós, diz para você: olha, você pode fazer o que quiser. Tudo lhe é permitido sobre a face da terra. Tudo te é lícito. Você como homem, você é dono da sua vontade, você age da forma que lhe convier. No entanto, observe. Ele diz ainda: mas nem todas as coisas convêm. Nem tudo convém a você como filho de Deus. Nem tudo é conveniente à minha vida como filho do Senhor. E essa é uma verdade que nós não podemos jogar na lata de lixo, ou escondermos debaixo do tapete, como vemos nos filmes e desenhos animados. Não é assim? Limpa a casa e joga a sujeira debaixo do tapete. Nós não podemos esconder essas coisas debaixo do tapete. Mas o Senhor quer que você entenda a vontade dEle e que você viva a vontade dEle com amplitude, de forma ampla, intensa. E nós precisamos nos adequar a esta verdade, amados. A nossa vida, queridos, ela precisa ser segundo Deus,
não segundo o nosso entender. Nem sempre aquilo que é bom, que é agradável, honra e glorifica o Senhor. E isso se aplica em todos os aspectos da nossa vida. Seja no alimentar, no vestir, seja nas amizades, por onde andamos, o que compramos, o que vemos na televisão, o que vemos na internet, o que escutamos, amados, da nossa vida. Já falei isto pouco tempo atrás. A nossa vida é do Senhor, é templo de Deus, e é preciso que nós tenhamos esse cuidado. Deixa-me dar um exemplo para vocês, que hoje nem tanto, mas antigamente, um tempo mais atrás, quando as pessoas iam para a igreja, a partir do momento que eles colocavam o pé dentro da nave do templo, é como se fosse outro mundo. Você não podia tirar a camisa, não podia entrar de bermuda, você não podia entrar de boné, enfim, uma série de atitudes. Era aquele cuidado, aquele zelo. Sabe por que isso, irmãos? Era a concepção que o templo é sagrado. Veja, a nossa concepção com relação ao nosso corpo precisa ser semelhante, porque ele é sagrado, é consagrado, e nós precisamos trazer para dentro da nossa vida aquilo que edifica, aquilo que é bom. Portanto, amados, nós nos esbarramos no convém. Nem tudo nos convém. Nem tudo nos é conveniente. Amém? Você pode fazer o que quiser, lhe é permitido, lhe é lícito, mas como servos de Deus que somos, eis a conveniência: é bom ou não, agrada ou não, edifica ou não. Eis aí a chave para que nós possamos agradar ao Senhor. Como eu disse anteriormente, esta concepção, ela precisa ser em todas as áreas. Entretenimento, nós precisamos olhar isto naquilo que nós compramos no supermercado, no dia a dia, o que comemos, o que deixamos de comer. Nós precisamos observar em todas as áreas da nossa existência. Amém? Mais uma vez o versículo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Lembre-se, nós somos do grupo do nem tudo convém. Amém? Nem tudo convém. Vamos lá, segundo ponto, priorizando o bem comum. Amados, isso aqui é difícil. É um problema sério na nossa vida. Priorizar o bem comum, ou seja, o bem-estar do próximo e daqueles que nos cercam, da sociedade. O Senhor nos colocou no meio de uma sociedade não apenas para evangelizá-los, mas, dentro do possível, ajudá-los. Irmãos, a nossa concepção é que somos luz em todos os aspectos. E esse texto de Paulo à igreja de Corinto chama-nos a atenção para essa realidade. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem, e sim o do próximo. Difícil isso, não é? Nós vivemos numa época, creio que nos tempos do apóstolo Paulo não era muito diferente, mas nos dias contemporâneos, nós vivemos uma realidade muito louca. Uma realidade de mundinhos. Eu estou no meu mundo. De certa forma, o mundo do vizinho é uma praça inimiga, é uma nação inimiga. Nós nos fechamos em nós. Nós nos fechamos dentro das nossas quatro marcas. Nós não damos, e isso é meio que comum, evidentemente que há suas exceções, claro, mas nós, amados, muitas vezes somos faltosos no quesito
ajudar o próximo, amar o próximo, estender as mãos ao próximo. Não é verdade? Analisa bem. Quando você vê um pedinte na rua, alguém esmolando, a primeira coisa que você fala, às vezes não fala, mas pensa: se eu dar uma moeda, R$ 1, ele vai comprar pinga, vai comprar cachaça. Essa é a nossa ideia. Sabe por que nós pensamos assim? Porque a sociedade imprime esse conceito dentro da nossa mente. E sabe por que nós não fazemos o que Paulo diz nessa palavra? Sabe por que não fazemos? Porque nós assimilamos os conceitos deturpados desse mundo. Se você acha que alguém que necessita de uma ajuda vai com seu dinheiro comprar bebida alcoólica, drogas ou coisa parecida, faça diferente. Mate a fome do vivente. Se ele está com fome, você passa à porta da sua casa e bate: um pratinho de comida, por favor. Você não tem, mas tem dinheiro, manda entregar, manda comprar, enfim. Se é na rua, compre um alimento, já que você não quer dar dinheiro em espécie, até não aconselho muito. Mas compre um alimento, aqui está, para matar a sua fome. Isso é demonstração, amados, de interesse pelo bem do próximo. E esta é a recomendação do apóstolo à igreja de Corinto, que se aplica totalmente aos nossos dias. Outro aspecto que nós podemos comentar é que muitas vezes as igrejas que deveriam ser fontes em todos os aspectos de águas de bênção, elas não são fontes. Há quantas igrejas com aplicações financeiras assustadoras, não sabe para quê, mas as aplicações em ações, na poupança, são gigantescas. Há quantas igrejas agindo assim? Quantas igrejas com imóveis, muitos imóveis. Dinheiro está entrando, não sabe o que fazer, compra imóvel. Quando deveria, de certa forma, estar no social, ajudando a alimentar aquele que tem fome ou vestir aquele que carece de roupas. É nosso dever, irmãos. Eu sei que a nossa visão hoje, ela não é muito nesse aspecto. E nem soa legal para a gente. Um dos primeiros pensamentos: mas tem a ação social, o poder público é que cuida dessa área. Nós, amados, como servos do Senhor, é preciso ajudarmos o próximo dentro das nossas possibilidades. Se é possível ajudarmos alguém, façamos isso, porque é da vontade do Eterno. Amém? Sacrificar-se para abençoar o próximo é da vontade do Senhor. E nós temos exemplos na Bíblia desta realidade. Exemplos na Bíblia. E o bom samaritano, creio que seja um exemplo aplicável a esta realidade. Conhece a história do bom samaritano? É isso aí. Ele não se importou muito com as coisas, mas ele procurou ajudar alguém que ele não conhecia, nem sabia quem era, mas o camarada precisava de ajuda. Eis aí exemplos que são úteis e necessário que sejam observados na nossa vida, mesmo que os nossos conceitos religiosos não digiram bem esse entendimento, essa verdade. Amém? Vamos em frente? Terceiro tópico: o equilíbrio entre a liberdade e a consciência. O equilíbrio entre liberdade e consciência. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 25 e 28. Ouça com atenção. Comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser: isto foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Amém, queridos? É preciso entender o contexto. Naquela época,
nos dias do apóstolo Paulo, Corinto, uma cidade extremamente religiosa, as pessoas, elas faziam os seus sacrifícios pagãos, as suas oferendas pagãs. E parte dos animais eram trazidos e vendidos no mercado. E é sobre isto que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando o seguinte: olha, você vai ao mercado, vai ao açougue, compre a sua carne. Mas, eis aí o grupo dos não convém. Mas, se alguém falar para você, isto é consagrado a ídolos, a deuses, a principados, isso é consagrado aos ícones da religião, você não deve adquirir. Porque se você adquire, você está pecando contra o Senhor. Porque é mandamento que não faça dessa forma. Será, amados, que nós temos observado esse detalhe? Eu sei que, em termos de carne e coisas similares, não se aplica muito essa recomendação do apóstolo Paulo hoje para a nossa realidade, pelo menos aqui, na nossa cidade e nação. Mas vamos ampliar o leque. Há tantas coisas que são consagradas às divindades. Tantas coisas. Eu sei que nós vivemos num tempo em que queremos menosprezar ou tirar a seriedade de algumas situações. Nós entendemos que já não se aplica, não é bem assim. Nos dias do apóstolo Paulo, as pessoas tinham o mesmo pensamento. 2000 anos passaram-se, o que mudou, irmãos, não foi a cabeça do vivente, a cabeça é a mesma coisa. O nosso ser, a inclinação, o caráter é o mesmo, ruim de dar dó, desde Adão e Eva, ruim. O que mudou nesse período todo de tempo foi a tecnologia, isto que mudou. Eles não tinham televisão, nós temos televisão. Eles não tinham carro, nós temos carro. Eles tinham um coração puro, nós temos um coração puro. Eles tinham um coração ruim, negro, miserável. Quantos hoje possuem o coração negro, ruim, miserável? Ou seja, nesse aspecto não mudou. Muitos adoravam divindades satânicas. Quantos hoje adoram as mais diversas divindades? Nesse aspecto nada mudou, amados. O que mudou foi apenas a tecnologia. Hoje nós nos consideramos uma sociedade marcada pela tecnologia. É apenas também uma forma de enxergar a tecnologia, já que nos dias do apóstolo Paulo, eles eram avançados para a sua época também. Só que num contexto diferente. Não é isso que nós vamos discutir, porque não é o nosso tema, mas vamos lá. Esse texto, irmãos, ele chama-nos a atenção para a nossa liberdade cristã. Veja, a liberdade, o contexto não é muito claro, é cinzento, mas algo fica muito claro. Nem tudo nos convém. E a partir do momento que eu sei que algo é consagrado, na sua essência, eu não posso fazer uso desse bem ou desse alimento, não posso. Não posso, amados. Vamos lá, alimentos. Deixe-me dar um exemplo, até comentei com o presbítero Edinaldo a respeito disto. Muitas oferendas. Eu já vi pastores renomados hoje em dia que diz, se o cara passa na rua, tem uma oferenda, uma galinha assada, uma farofa ou outro tipo de alimento ali, que não tem nada a ver o servo de Deus alimentar-se daquilo, matar a sua fome com aquele alimento. Tem uns caras que afirmam isso, uns grandes que afirmam isto, mas como fica a recomendação do apóstolo Paulo, gente? Como fica essa recomendação? E para completar o que o apóstolo Paulo diz, eu não gosto muito de usar esse tipo de exemplo, mas as coisas acontecem na casualidade e às vezes são úteis. Tempos atrás eu estava vendo um sacerdote de uma dessas religiões
que fazem oferendas. E ele falou o seguinte, eu achei muito interessante a colocação dele, como o filho do diabo também é mentiroso, aquela coisa toda, mas faz sentido. Ele falou o seguinte, quando é feita uma oferenda, e alguém alimenta-se daquela oferenda, ele está apenas satisfazendo as espiritualidades, os espíritos para os quais aquele alimento foi oferecido. Foi a forma que os espíritos usaram para receber a oferenda. Veja como são as coisas. Mas quando você observa a luz do escrito do apóstolo Paulo, tem todo sentido. Porque Paulo diz, não coma, não alimente-se, não leve para a sua casa. Veja, qual a diferença em comprar e trazer para a sua casa, achar na rua e alimentar-se? É o mesmo peso, porque eu sei que é uma oferenda. Eu sei que faz parte de um culto pagão, um culto que não faz parte da minha fé, eu sei que não faz. Eu sei, você também tem consciência disso. Aí você vai ali, eu vou na fé. Não, você já está em desobediência. A tua fé não te levou à obediência. Você já está em desobediência à orientação da palavra de Deus. Portanto, amados, nós precisamos observar com seriedade estas coisas e observarmos o que diz a palavra de Deus, para que não venhamos a errar. É igual as balinhas daquela dupla, não é? Os doces oferecidos à dupla. Queridos, tem nada a ver, não é? O que é que tem isso? O que é que tem? Tem nada a ver? Gente, a essência do doce, das balinhas oferecidas àquelas entidades, é de conhecimento público, é notório, todo mundo sabe do que se trata. Tem nada a ver, tem nada a ver. Aí quando a vida vira um caos, ponta cabeça, minha vida, olha como é que está, não sei o que está acontecendo, e as brechas que se abrem. Irmãos, nós não precisamos ter medo do inimigo de nossas vidas, mas não cabe a nós fazer uso daquilo que é dedicado, consagrado às entidades espirituais. E isso se aplica a alimentos, a roupas, cuidado com roupas, e outros objetos mais diversos que você pode adquirir. Veja, amados, eu sei que nesses últimos dias as pessoas não levam isso muito a sério. Deixa-me dar um exemplo para ti. Você vai num supermercado e lá tem um produto que leva o nome de uma entidade religiosa. Seja um santo, seja, enfim. Está escrito lá na embalagem, o nome. Gente, não vende. O nome não é comercial. Se tem esse nome, é porque alguém consagrou, alguém era simpatizante ou seguidor, devoto, e achou por bem homenagear a sua entidade, homenagear enfim, nominando o seu produto. Não cabe a gente, amado, nessa diversidade de produto que nós temos, vamos evitar. Mas pastor, eu quebro a maldição, pastor, eu quebro as maldições, eu quebro. Gente, quebrar maldições é de praxe. Você fez a sua feira, consagre-a ao Senhor. Quebre as maldições, porque elas existem com certeza. No entanto, há situações que não nos cabe, não é possível quebrarmos maldições. Porque nós temos consciência ao adquirirmos que aquilo é consagrado. Como é que você vai quebrar maldições? Fique atento, não cabe para nós, tá bom? Apenas superficialmente sobre esse tema, é um tema para ser discutido em horas, no entanto, só para que nós possamos estar atentos. Quarto tópico, vivendo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz a palavra: portanto, quer comais,
quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, esse texto, ele fecha todas as coisas. É um texto que ele resume tudo na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele de forma clara diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ele colocou o comer, o beber e depois todas as demais coisas. Olha, nós como seguidores de Cristo, do grupo do Nem Tudo Me Convém, é preciso que as nossas ações, atitudes, sejam todas elas para a honra e para a glória do Senhor. Todas elas para a honra e para a glória do Mestre. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Se você trabalha, trabalhe para a honra e para a glória do Senhor. Como diz a palavra, fazendo não para homens, mas para Deus. Se você tem uma família, que a tua família seja para a honra, para a glória do Senhor. Se você tem um bem, um carro, uma moto, uma bicicleta, que seja para a honra e para a glória do Senhor. Que teus recursos financeiros sejam para a honra e para a glória do Senhor. Que a tua vida seja para a honra e para a glória do Senhor. Que teus filhos sejam para a honra e para a glória do Senhor. Amados, tudo. E vamos para as modernidades da vida. Que as tuas redes sociais, que o segredo do WhatsApp, que tudo sejam para a honra e para a glória do Senhor. A vida da gente é completa, é sem reservas. O Senhor nos vê de uma forma ampla, sem reservas. Amém? Eis aí, amados, a recomendação do apóstolo Paulo àquela igreja. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, todas me são permitidas. Mas há uma condição: nem todas convêm, nem todas convêm. Ou seja, amados, se somos servos de Deus, seguidores do Senhor, se nós amamos a Cristo, estamos no grupo do não convém. Nem tudo é conveniente, é aceitável na minha vida. Eu preciso fazer parte desse grupo. Eu preciso ainda discernir sobre o que edifica e o que não edifica. As ações que honram e desonram o Criador. Eu tenho que olhar para o meu próximo, amá-lo, amar o próximo como a mim mesmo, como a nós mesmos. Eis a recomendação do Senhor. Ajudá-lo, abençoá-lo dentro das possibilidades. Ainda, aquele equilíbrio entre a liberdade e a consciência. Eu tenho a liberdade para adquirir o que eu quiser, mesmo sabendo que é consagrado. Mas a minha consciência diz que eu preciso obedecer a Deus, fazer a vontade do Eterno. E que todas as minhas atitudes, tudo quanto eu faço, penso, falo, vejo, ouço, meus passos, casa, cama, minhas roupas, oh misericórdia, amplie isso aí o máximo possível. No macro, coloca no macro da tua vida. Tudo, 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 tudo. Para a honra e para a glória de Deus. Se não for assim, você está em pecado, eu estarei em pecado. Fiquemos atentos e vamos observar as orientações, que elas estão claras para cada um de nós. E assim, certamente, o nome santo do Eterno será honrado, será glorificado através da nossa vida. Amém, amados? Amém, irmãos? Vamos colocar de pé para nós orarmos, finalizando essa palavra. Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua revelação, Senhor. Pela maior revelação que nós temos, que é a Tua palavra, a Bíblia. Porque ela nos orienta, nos ensina, o Teu Espírito faz viva esta palavra na nossa vida. E que nós possamos adequar a nossa existência, Senhor, observando aquilo que Tu queres e fazendo apenas aquilo que é possível honrar e glorificar o Teu santo e maravilhoso nome. Senhor, fala conosco
e nos edifica em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, amados? Mensagem 1252.